Então, com a palavra, o senhor Arnaldo Sunizakai. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Arnaldo Sunizakai, sou da etnia Parecis, do estado de Mato Grosso. Embora não tenha aparência, mas eu sou indígena, nascido e criado dentro do território indígena. Falo e conheço, pratico a tradição e as culturas da minha etnia. Hoje eu faço parte de um grupo de pessoas, de mais de 70 pessoas que representam mais de 70 etnias no Brasil, que se denominam agricultores indígenas. Por si próprio, o indígena ele já é um agricultor de subsistência, mas hoje nós buscamos, através da agricultura, um sistema de desenvolvimento econômico e melhoria de vida através de trabalho, para com isso, consequentemente, buscar uma autonomia econômica para os povos indígenas. O que eu vou passar para vocês aqui um pouco, nesses meus 20 minutos que eu tenho para falar, é um pouco da realidade que o povo Pareci vive hoje e o porquê da decisão da gente ter tomado essa iniciativa, como aparece aí, eu no meio de uma plantação de soja. Mas já quero lembrar que o povo parecido não pratica só o plantio de soja. Ele é um agricultor moderno. Planta soja, milho, algodão, feijão, todo tipo de cultura que é necessário ser plantado na agricultura. Quem é eu acredito que aqui tem várias pessoas que conhecem, sabem do que eu estou falando. E isso, embora pareça meio controverso, mas ele veio no sentido de fortalecer e fazer a manutenção e a permanência do indígena dentro do território hoje demarcado como terra indígena. A decisão de nós trabalhar a agricultura foi com a chegada dessa atividade na região lá de Campo Novo do Pareci, que é o maior chapadão agricultável do país. E com isso, os indígenas, por falta de caça, de local para fazer as roças tradicional, carência de pesca, e também por já termos mais de 400 anos de contato, segundo os primeiros registros, nós já somos dependentes do sistema do não-índio, já temos o envolvimento com os não-índios, embora falamos, embora moramos e praticamos a nossa cultura. E essa atividade fez com que, depois da escassez, da extração da poaia, da extração da borracha pelas seringas nativas, nos obrigou a trabalhar nas fazendas de mão de obra fora do território. E com isso, em determinado período, nas nossas aldeias, encontrávamos apenas mulheres, crianças e idosos. Os homens e os jovens estavam nas fazendas ou nas cidades, como muitas famílias morando na cidade, para buscar o seu sustento. A terra indígena ela não era mais atraente com a escassez de caça, pesca, como eu já disse. E quando nós percebemos, eu abandonei estudo para poder trabalhar na fazenda, para ajudar meu pai a colocar o que comer dentro de casa. Eu poderia ser hoje um indígena formado em alguma coisa, eu não tive essa oportunidade devido à necessidade de ajudar a criar meus irmãos. E quando nós percebemos que os índios estavam deixando a terra indígena para trabalhar fora, a gente viu que nós tínhamos um problema. Enquanto nós estávamos lá trabalhando e vindo a cada 6 meses trazer o sustento para dentro de casa, a desnutrição estava tomando conta das nossas crianças. Nós tínhamos um alto índice de desnutrição e mortalidade infantil que era triste de se ver. Eu fui coordenador de saúde indígena, que era um convênio que o Ministério da Saúde, através da FUNASA, tinha com organizações indígenas para fazer a gestão, contratação das equipes multidisciplinares de saúde. E meu trabalho ali era buscar remédio e atestar óbito junto com os médicos. E nós víamos que o que estava matando era justamente a desnutrição, mas a desnutrição você não combate com remédio, teria que ter alimento. E como os índios estavam saindo para fora para trabalhar, a gente falou o seguinte, em reuniões: se a agricultura está tirando nossos índios para fora, vamos trazer a agricultura para dentro. Trazer esses índios para dentro de volta, remunerar o seu trabalho, para que dessa forma eles possam não comprar bebida alcoólica lá fora com o seu salário, mas comprar alimento aqui dentro da terra indígena. Em 1 ano e meio de trabalho, nós superamos a questão da desnutrição. E a agricultura ela começou da seguinte forma: fizemos um projeto muito bem elaborado, levamos até o Banco do Brasil, vários outros órgãos de financiamento,
com o propósito, na intenção de buscar linha de crédito ou financiamento para desenvolver a nossa atividade. Só não conseguimos esse crédito devido à falta de garantia. A gente não tinha patrimônio para colocar como garantia e a terra indígena, por se tratar de uma terra da União, também não pode ser usado como garantia no financiamento. E depois de procurar a FUNAI, o Ministério Público, vários órgãos do governo, e não encontrar nenhuma saída, nenhuma alternativa, o problema ainda continuava com a gente, nós criamos um projeto ousado. Desenvolver um sistema de parceria com o produtor rural, aonde nós propusemos a eles entrarem com os maquinários e os insumos e nós com a terra e a mão de obra, porque nós já tínhamos domínio sobre a questão do trabalho da agricultura. E foi aonde, graças a Deus, tivemos umas meia dúzia de pessoas que hoje eu, como índio, digo que foram heróis que ajudaram a salvar a minha população. Enfrentaram, mesmo correndo todos os riscos de perderem seus patrimônios, suas propriedades, de serem processados. Claro que todo mundo visa lucro nesse país, mas eles enfrentaram esse projeto e desenvolvemos ele durante 8 anos. Dentro desse projeto, nós tínhamos como algo principal fazer a transferência de tecnologia e assegurar 50% do lucro, que era dividido entre índio e não índio, para a aquisição de maquinários, equipamento e formação de jovens indígenas na área de agricultura. Esse projeto ele perdurou por 8 anos, foi prorrogado por mais 6, e faltando 3 meses para terminar, nós sofremos uma ação do IBAMA, no governo passado, aonde fizeram uma visita, já tinham feito outras anteriores, mas numa ação arbitrária, eles nos multaram, embargaram toda a nossa produção, toda a nossa área, e nos multaram no valor de 129 milhões de reais, sob a acusação de estarmos plantando semente geneticamente modificada. Nós tínhamos plantado nesse ano 10 mil hectares de milho, a nossa área total de agricultura é 15.500 hectares dentro da terra parecis, porém esse projeto ele abrange mais outras 2 etnias, o povo indígena Manô, que também de Mato Grosso, que são vizinhos, e o povo Nambiquara, que também são vizinhos nossos e que vive a mesma realidade, que tem o mesmo projeto. E todos nós, inclusive essas outras 2 etnias, também fomos incluídos nessa multa. E fomos multados por questão de transgênico. Só que a multa dos transgênicos, ele, lá nos processos, lá, ele corresponde a 1 milhão e poucos mil reais. Mas as outras multas é a alegação sobre impedimento da regeneração da floresta do cerrado nativo, atividade potencialmente poluidora, uma série de coisas que eles alencaram no processo para realmente inviabilizar o nosso projeto. Graças a Deus, essa ação ela ocorreu nos últimos meses do governo passado e com as nossas terras embargadas e as nossas atividades paralisadas, nós convocamos um grande encontro de agricultores indígenas do Brasil, lá dentro da terra parecis. Antes, então, nós viemos para Brasília, onde eu fiquei 60 dias lá acampado em Brasília, conversando com diversos políticos, e nós conseguimos, nesse ano, já com essa nova gestão do IBAMA, através de uma medida cautelar, a suspensão do embargo do nosso território, autorizando que a gente voltasse a trabalhar e defendesse a multa no sistema judicial. Estamos lutando para derrubar as multas. Pagar nós não temos como pagar. Se nós estamos trabalhando para tirar o nosso sustento de alimentação, imagina pagar uma multa de 130 milhões de reais. Hoje o povo parecia, ele está bastante falado na mídia, ora demonstrado de maneira real, de maneira certa, correta, bem intencionada, mas outras horas também marginalizando o nosso trabalho. É muito fácil julgar uma atividade que está sendo feita por uma etnia que é fazer uma lavoura de alto padrão, utilizando as melhores tecnologias que hoje o mercado dispõe. É estranho ver um povo indígena ter domínio sobre isso. A minha etnia, quando começou, uma das coisas que nós decidimos investir, além suprir a necessidade de alimentação e trazer os indígenas para dentro, nós investimos muito na educação, na formação.
Nós temos hoje técnicos agrícolas formados, temos agrônomos formados, nós temos médico formado trabalhando junto com nós, bacharelado em direito, temos pedagogo, diversas categorias de pessoas, profissionais formados indígenas que hoje trabalham com nós. E hoje nós terminamos com essa parceria lá com os produtores rurais, que até então é proibido por lei o uso de terceiros ter proveito dos recursos naturais da terra indígena, e conseguimos trabalhar com financiamento. Criamos uma cooperativa e hoje, para nós plantar esses 15 mil hectares que está dentro do território Parecis, nós utilizamos um sistema de financiamento através de uma cooperativa. Essa cooperativa, ela, até por orientação do Ministério Público Federal, ela não pode transferir recursos, porque ela não é uma entidade que trabalha com dinheiro, de crédito, mas ela pode transferir, ela pode financiar insumos, equipamentos, no sistema de financiamento de fato. E nós estamos trabalhando dessa forma. No ano passado, na região, até no estado de Mato Grosso, embora isso as pessoas não divulgam, nós fomos um dos maiores produtores de feijão para exportação no ano passado. Nós plantamos 6 mil hectares de feijão e esse ano a nossa meta é plantar os 15 mil hectares. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a etnia Pareci, Manoque Nambiquara, ela não vê a agricultura com o propósito de se tornar um grande latifundiário ou de enriquecimento. Tudo aquilo que nós produzimos, nós pagamos nossos custeios, o custeio da nossa lavoura, nós tiramos um percentual que é dividido de maneira per capita para cada cidadão indígena que mora lá dentro, só recebe quem mora dentro da terra indígena, até com o propósito de fazer com que o indígena more dentro do território. Todos têm o mesmo e recebem o mesmo valor. No ano passado, só em ação social, nós distribuímos para os indígenas um valor de R$ 740 por pessoa, para todos os 3 mil índios que moram lá dentro. E esse ano a expectativa, já com os contratos futuros fechados, é de R$ 1.573 por pessoa. Esse dinheiro não é dado a troco de nada. Ele é distribuído com o propósito de fazer com que o indígena invista na educação, invista na saúde, na melhoria de habitação. Nós estamos buscando, eu quero deixar aberto para vocês investigar e conhecer a etnia Pareci e ver o porquê que hoje nós somos referência para outros povos indígenas. Nós carregamos conosco a responsabilidade muito grande que é de fazer com que o povo indígena do século XXI tenha um novo formato, caminhe um novo caminho. Na década de 80, a minha etnia ela chegou a 380 indivíduos. E hoje nós, graças a Deus, estamos aproximando dos 3 mil índios novamente. A gente estava perdido na cidade, estávamos reduzidos de fato. E hoje, com alimentação de qualidade, com moradia de qualidade, com trabalho dentro do território, nós conseguimos revitalizar a nossa cultura, manter a nossa língua, construir a nossa casa tradicional. Parte desses recursos, nós não gastamos em tudo, nós investimos, como já falei, na educação. Nós temos um projeto muito belo de turismo, de etnoturismo dentro do nosso território. Inclusive, eu deixo esse convite para vocês conhecer lá no município de Campo Novo do Pareci, qualquer uma das aldeias. Nós temos um roteiro turístico hoje, que inclusive faz parte do calendário do estado e dos municípios. Dentro da rota, inclui a parte das terras indígenas, que além da cultura, que é muito linda, tem a questão também das belezas naturais. Os rios mais lindos e as cachoeiras mais bonitas estão nas nossas terras, preservadas. Nós entendemos que é importante, sim, hoje preservar a questão do meio ambiente, mas é necessário também fazer com que nesse novo cenário o indígena também seja parte desse desenvolvimento econômico do país, de forma que ele também tenha dignidade, tenha qualidade de vida, saia do assistencialismo. O povo indígena, o ser humano indígena, ele tem total capacidade de falar por si, de transmitir o seu sentimento para o Estado brasileiro e para o mundo, sem precisar de intérprete, de tradutor, de intermediário. Uma das coisas, me desculpe se eu
ofender de maneira involuntária aqui. Nós abolimos de dentro da nossa terra a ação das ONG. E só a partir de então nós tivemos condições de fazer aquilo que de fato nós queríamos. Enquanto nós tínhamos o CIMI, enquanto nós tínhamos a OPAN, lá dentro nós estávamos morrendo, nós estávamos cada dia menos, cada dia mais pobre, mais doente. A partir do momento que tiramos lá de dentro, a nossa cultura fortaleceu e a nossa população começou a crescer. Então não pense vocês que pelo fato de eu ser um pouco diferente, eu não tive a sorte de nascer índio, porque a minha mãe, o pai da minha mãe não é índio. Ele não era índio. Embora minha mãe nasceu, com 7 anos de idade, ela foi tirada de dentro da aldeia e levada para um convento da missão Anchieta lá, que fez com que ela parasse de falar a língua, inclusive, um ponto muito negativo, mas por outro lado ela teve a oportunidade de estudar e se formar e mais tarde defender sem borduna, sem arco e flecha, defender através do conhecimento escrito o direito do meu povo. Então, quando eu falo isso, eu sou um pouco crítico em relação a essa atitude lá dessa missão, mas eu também tenho a humildade de reconhecer que eles também tiveram ponto positivo na história do nosso povo. Deram estudo para pessoas importantes como Daniel Mateu Cabixi, que foi um indígena, parecia que viajou o mundo, inclusive, como o Raoni faz, só que ele não ia lá pregar coisas para tirar benefício para si próprio. Ele ia lá contar a história do povo e dizer que dentro do Brasil tinha pessoas diferentes da sociedade majoritária e que precisavam ser respeitados esse direito, essas culturas, esses costumes diferenciados. Então, pessoal, essa atitude nossa de hoje se tornar agricultor, ela não veio por acaso, ela veio por uma necessidade. E eu vejo que nesse novo governo, eu estive no começo do ano com o presidente Bolsonaro, já tive com o ministro Sérgio Moro, já tive com vários ministros desse novo governo, que abriu as portas para nós buscar os nossos direitos através de diálogo. Eu, Arnaldo Zunes Acaê, eu tenho condições hoje, em nome da minha etnia, não como indivíduo, mas em nome da minha etnia, hoje eu tenho condições, graças a Deus, de ligar para um ministro, para um deputado, para um senador e marcar uma audiência com quem quer que seja, sem manifestar, sem protestar, sem trancar estrada, sem acampar em frente ao ministério. Isso é bom para o indígena de hoje, porque mostra que através da diplomacia, do diálogo, do respeito, nós, indígenas, podemos chegar onde a gente quiser. Hoje eu estou aqui no meio de vocês, eu não conheço vocês, mas eu sei que aqui são pessoas importantes. E eu quero transmitir para vocês que eu quero continuar sendo índio, a minha etnia quer continuar sendo índio, ter a cultura respeitada, ter a história respeitada, ter o território preservado, mas nós queremos desenvolver. Nós temos direito de ter dignidade, nós temos direito de ter a oportunidade de trabalhar, de se formar como médico, como engenheiro, falar numa língua diferente, usando plumárias diferentes, usando a pintura que são originárias nossas. Isso enriquece a cultura do Brasil. Muita gente vê um índio como intruso, como pessoas que atrapalham o desenvolvimento do país. Será que já pararam para pensar? Já deram essa oportunidade para o índio desenvolver? Para ele tentar desenvolver ou alguém foi lá fazer isso por ele? Tudo no Brasil para o índio é proibido, mas tudo acontece dentro da terra indígena. É proibido tirar madeira das terras indígenas, embora a lei diz que o índio pode usufruir dos recursos naturais. Não é regulamentada essa atividade madeireira, nunca foi regulamentada a questão de mineração, mas os minérios estão acabando dentro das terras indígenas. A madeira praticamente não existe mais. E se nós não encarar a agricultura de fato, ela vai também entrar dentro da terra indígena de maneira irresponsável. O que precisa fazer é sentar e discutir, criar uma nova política de desenvolvimento para esse indígena de hoje, que não é mais aquele índio que precisa apenas de proteção. Hoje ele precisa desenvolver, as terras estão demarcadas. Aonde tem conflito por questão de terra é porque tem organizações com outros interesses incentivando os índios a fazer, a invadir, a retomar.
Não é feito um processo de demarcação de forma certa como deveria ser feito. Se o índio precisa de floresta, se o índio precisa de rios preservados, de caça, de pesca, para quem vai de fazenda? Que já não tem mais essas características naturais onde o índio possa desenvolver da forma que era anteriormente. Eu acredito que existe forma assim de ainda demarcar a terra para os povos indígenas, embora talvez até hoje seja necessário deslocar o indígena do seu território originário, histórico, para uma outra área que ele tenha condições de viver lá conforme querem. Mas não invadindo, não tomando, não fazendo, usando o índio, marginalizando ele conforme a gente tem feito. Eu viajei para Mato Grosso do Sul com o propósito de conhecer a realidade daquele povo. Eu viajei em diversas outras etnias antes de vir falar pelo Brasil sobre os povos indígenas. Se vocês chegarem em 5 municípios da minha região, Tangará da Serra, Campo Louco do Pareci, Sapezal, várias outras cidades, você vai ver índio pintado, caracterizado, veio da aldeia, ele tem as pinturas lá das festas, caminhando na rua e ele sendo abordado pelo comerciante convidando ele para entrar. Há 20 anos atrás nós entrávamos no mercado, nós tínhamos uma escolta com medo de nós roubar. Hoje nós somos abordados na rua para oferecer crédito para nós. Isso é graças ao trabalho, graças ao que nós fizemos há 15, 16 anos atrás. Nós não somos diferentes de vocês. A discriminação, ele existe, não é pelo fato de eu ter um cabelo diferente, uma cor diferente, uma linguagem diferente. É pelo fato da questão econômica. A maior discriminação está aí. É claro que existe também preconceito e tal, mas a maior discriminação, o maior preconceito está pela questão social. E o nosso país ele tem condições de fazer com que todos nós tenhamos uma vida digna, vida boa para todo mundo. Esse país é grande, é grandioso, é rico, ele tem espaço e condições de todos nós termos vida melhor. Eu já falei demais, eu acho que o mais importante era contar a minha história, um pouco do que o meu povo tem feito, mas para finalizar eu quero dizer para vocês que nós começamos a liderar um movimento que vem na contramão do que o cacique Raoni, a Sônia Guajajara vem pregando por aí, que o índio precisa ficar lá. E eu queria só deixar uma mensagem. Só no Mato Grosso são 43 povos indígenas diferentes. Mato Grosso é o estado da onde o Raoni vem. 43 povos indígenas independentes, autônomos, cada um com autoridade sobre sua etnia. Nós não temos um representante que fale por todos nós. Cada etnia tem seus líderes e seus caciques. Ninguém tem o direito de sair no mundo. Eu não posso sair falando que eu represento. Eu faço parte de um grupo de indígenas composta por mais de 70 etnias que se denominam agricultores indígenas. Eu sou um porta-voz, eu falo aquilo que eles pensam, mas eu não tenho autoridade de falar que eu os represento, que eu decido por eles. Da mesma forma... Alô? Da mesma forma, o Raoni também não tem direito de sair dizendo que ele representa os povos indígenas no mundo, arrecadando milhões, e esse dinheiro nunca chega nem para os povos indígenas, nem para a preservação da Amazônia, nem das terras indígenas. Então, eu quero deixar esse recado aqui para vocês, que existe sim hoje uma parcela da comunidade dos povos indígenas do Brasil que pensam diferente, que pensam em desenvolver sem deixar de ser índio. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Espero que na hora das perguntas eu possa contribuir um pouco mais. E é isso, tá? Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a todos vocês e me coloco à disposição para aquilo que eu puder colaborar.